O sentimento é o segredo. Pensar positivo tem o seu valor. As pessoas colocam muito no momento atual, pessoal, títulos de thumbnails, né? Títulos e thumbnails com o único intuito de atrair o clique. E isso tem o seu valor, sim. Porque se você quer ser percebido, você tem que atrair a pessoa de alguma forma, né? Agora sim, é interessante que o conteúdo seja congruente, que o conteúdo leve verdade para as pessoas. Lembro de João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Isso é uma realidade. Eu não estou falando versículo bíblico aqui, vou trazer outros, inclusive, de um ponto de vista de politiqueiro ou de púlpito de igreja, mas de um ponto de vista de edificação mesmo do ser humano. A verdade, ela liberta. A verdade edifica. Então vamos falar deste exato ponto, porque eu tenho visto esses vídeos, né? E alguns têm me chamado a atenção, e eu vi um que particularmente me chamou mais a atenção. Pensar positivo tem o seu valor. É como se você quiser subir uma escada de 10 degraus, pessoal. Você tem que passar pelo primeiro. E o primeiro degrau é o estado mental, que é modificado pela ação do pensamento. Não é à toa que Provérbios, se eu não me engano, é Provérbios 27:3. Não, eu ia procurar, mas não vou procurar agora não. 27:3 diz lá: assim como pensa em sua alma, assim você é. Assim como imagina no seu coração, assim você é. A imaginação da alma ou o pensamento do coração não é o pensamento externalizado de forma fácil, mas aquilo que você sente no profundo do seu ser. Então assim, pensamento vale, sentimento vale. Mas será que você precisa entrar nessa pilha de que é preciso você sentir R$1 milhão para ter R$1 milhão? Eu te pergunto, como é que você sente R$1 milhão? Você já ouviu alguém falar? Eu já vi algumas pessoas que ganham muito dinheiro aí falar, por exemplo, o seguinte: quando você faz R$1 milhão e quando você faz R$10 milhões, não existe diferença. Não existe mais diferença, a não ser o número na conta bancária. Mas o Estado não vota. Ah, o meu sentimento hoje é de R$1 milhão, o meu sentimento agora é de R$1 bilhão. Você acha mesmo que o cara que tem, sei lá, R$20 milhões, ele tá andando com o Elon Musk em algum lugar, que é um cara bilionário, né? Você acha mesmo que eles estão sentindo coisas diferentes? Eles têm comportamento diferente, eles têm crenças diferentes, eles têm, o que é que a gente pode falar? Tem, sei lá, perspicácia de negócios diferente para fazer negócios. Mas você acha mesmo que existe uma intensidade? Então, aonde é que está o erro? Tem outro exemplo bacana. Você acha que quando você compra um carro de, sei lá, o impacto visual, pessoal, é diferente. Eu tô falando o impacto da sensação. Você acha que quando você compra um carro de R$100 mil para quando você compra uma Lamborghini de R$2 milhões, você vai ter um sentimento que perdura diferente? Eu não tô falando do impacto quando você vê o seu bem. Inclusive, muitos dizem também quando você compra um carrão, falando um carro muito caro, não um carro simples como o meu, um carrão de R$500 mil, depois de alguns dias não faz mais diferença, só um carro na sua garagem. Você vai pagar um IPVA mais caro, é claro, mas a sensação passa. Eu vi um rapaz falando também da sensação. Ele tinha um sonho de ter um Rolex. E ele comprou um Rolex e nos primeiros dias era aquela coisa, mas depois de um mês, cara, é só um relógio no braço. Então assim, não tem essa sensação que perdure, pessoal. Que perdure quando você tem um bem. O que é que você pode avaliar disso? Que esse sentimento que as pessoas falam, pessoal, o sentir, não é necessariamente o sentir o bem, ter a posse do bem. Visualmente, na hora que você passa a ter o carro, você tem um impacto, mas depois vira algo normal, que é bom ter, sim. É bom você ter isso, é bom você ter, digamos, essa conquista e tal, mas você não vai ter aquele sentimento, você não vai dormir todo dia pensando, eu tenho um carro de 100 mil, não existe isso. Então, o sentimento é importante, primeiro ponto, mas não é o sentimento de ter aquilo. Você não vai andar todo tempo sentindo que você tem R$1 milhão. Aí se no outro dia você tiver um sentimento de R$800 mil, vai baixar? Não vai, pessoal. O sentimento falado, o sentimento propagado é outro. Inclusive é interessante que você saiba disso para você que está numa situação complicada ainda. Se você está todo endividado, todo enrolado, como é que você vai sentir, por exemplo, que você tem R$200 mil na sua conta ali? 6 números maravilhosos ali na tua conta. Entende? Então o sentimento não é necessariamente você sentir o item, mas o estado. Isso é o estado que você vai se encontrar emocionalmente quando você tem aquilo. Qual é? É paz, pessoal. O segredo está em um sentimento de paz interior. Que por onde você anda, você emana essa paz. Deixa eu te mostrar aqui uma coisinha, ó. Deixa eu mostrar aqui uma parada aqui para você entender isso. Quando você está endividado, o que é que você tem? Você tem a aflição. Aflição. Quando você está endividado.
Quando tudo vai bem, pessoal, o que você tem é paz. Você não sente R$1 milhão, você não sente a sua Lamborghini, o sentimento da Lamborghini. Você tem um sentimento de paz por ter mais do que o suficiente, por estar conseguindo ter superado seus obstáculos e viver em paz. Só que como a gente fala aqui está o ponto. É primeiro sentir, para depois externalizar isso. Então, mesmo no estado de dívida, você precisa modificar o teu estado. Aí eu vou te dar alguns argumentos aqui, ó. Deixa eu procurar aqui um, ó. A Bíblia, no livro de João 14:27, por que você acha que Jesus disse isso aqui, ó? Peraí. Parei no carro aqui, pessoal, o meu suporte não tá aqui, ó. Por que você acha que a Bíblia disse isso aqui no livro de João, ó? Deixo com você a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Ou seja, a paz que vem de fora. A paz de Jesus é interna, né? Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Quem é a pessoa que você viu, assim, que você tem lembrança, pessoal, que mais manifestou na história? Levanta, toma a tua cama e anda. Mulher, vá, aqueles que te condenaram, não te condenam mais. Nem eu a condenei. Vá em paz e não tornes a pecar. Jesus é a pessoa que mais manifestou coisas grandes nesse mundo. A multiplicação dos peixes, a multiplicação dos pães, a parábola dos talentos que está na Bíblia Sagrada. Isso é manifestação. Mas veja que em tudo Jesus leva a paz. Ele é a pessoa que mais externalizou paz no mundo, que a gente tem conhecimento. Então o segredo, é claro que você precisa se sentir com posse, mas você não precisa memorizar um cifrão. Não, eu tenho que me sentir com R$500 mil. Não é isso. É o estado de paz. Ter essas posses lhe traz paz, porque você pode pagar suas contas em dias e com amor, porque você pode doar, porque você pode dar, porque você pode construir sua casa, porque você pode dar o presente, porque se você quiser você pode viajar, você pode visitar os seus parentes. Dinheiro em sua posse não é sentir o dinheiro. Talvez aí esteja o problema, porque quem sente o dinheiro, quem sente o dinheiro em si, normalmente tem aquela coisa de endeusar o dinheiro. Você tem que lembrar que quando você tem essas coisas, você sente paz. E é isso que você tem que buscar externalizar hoje, como Jesus disse. Eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. Não a paz do mundo, mas a minha paz, que é a paz interior. Não a paz exterior que vem das coisas. Uma vez que você tem a paz interior, as demais coisas vos serão acrescentadas. Como também diz a Bíblia. Né? A Bíblia também diz: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você acha que o reino do céu transmite paz ou transmite guerra? Transmite calmaria ou transmite aflição? Deixa eu lhe mostrar outro versículo bíblico aqui, ó. Coma um pouco mais, diz ele, mas não está sendo sincero, pois ele faz as contas de quanto você vai comer, e o seu coração não está com você. Este versículo aqui, pessoal, esse versículo está em Provérbios 23:7, né? É o mesmo provérbio que eu falei inicialmente, só que está escrito de outra forma por ser uma outra versão. Mas veja que ele diz para a pessoa: coma mais. E a Bíblia traz o exemplo de que ele diz coma mais, mas internamente, agora aqui vem a outra observação, mas internamente ele estava com medo, fazendo as contas de quanto ia gastar naquele almoço. Então não é nem sempre o que você... Agora sim, você pode falar para que ocorra a transformação, a alquimia. Mas é preciso que esse falar se transforme em algo interno, porque não adianta você dizer coma mais, mas internamente você está com medo. É você dizer eu vou mudar minha vida este ano, mas internamente você está com medo. Ou seja, o que está ressoando com as coisas é o medo, não é a sua fala neste momento. Não é que você não possa usar a fala, você pode usar a fala para se transformar. Mas quando você fala e você sente medo, o medo é um dos sentimentos mais nocivos que possa existir para essa questão, pessoal. O medo é como se fosse a fé às avessas. É uma fé poderosíssima. Então, assim, esse versículo que mostra que é o sentir, é o sentimento de paz. Você diz, coma mais, mas ele diz totalmente tranquilo, sem nenhum tipo de medo nem preocupação. Aí vem aquele outro versículo da Bíblia: ao que tem, mais vos será dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. É falando de internamente também. Ele disse, coma mais, mas internamente ele estava fazendo as contas com medo.
Ou seja, internamente ele não tinha. Então até o que ele tem será tirado segundo a Bíblia. Então olhe para as coisas com contentamento. Olhe para as coisas com paz. É o sentir paz que conta. Buscai primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, pessoal, com você. Deixa eu ver outra aqui, ó. Pera aí. Quem de vocês, por mais que se preocupe, consegue adicionar um único dia à sua expectativa de vida? Ou controlar a própria genética? Aqui ele está falando para não se preocupar, pessoal. O estado de preocupação é também contrário a sentir paz. Não vos preocupeis com o que haveis de comer, beber, comer ou vestir, pois se até os lírios do campo que não plantam nem ceifam, se vestem com melhor linho do que o linho de Salomão. Aí tem também as árvores do céu, né, que não plantam, mas o Pai vos as alimenta. É entrar no estado de paz para que as coisas ocorram. Eu não estou falando que isso vai ocorrer da noite para o dia, que é num estalo. Mas é isso que você tem que buscar no seu dia a dia. É por isso que praticamente todo mundo que consegue prosperar em todos os sentidos da vida, né? Porque tem as pessoas que têm dinheiro, pessoal, mas vivem aflitas, por exemplo, com medo de perder. Por exemplo, com medo de ter um sócio, como é que dizem, um sócio mau caráter que vai tomar tudo. Né? Então, é o sentir que conta. E as pessoas que querem realmente prosperar na vida no sentido mais amplo da palavra, é interessante que elas possam sentir isso. Sentir paz, porque no fim das contas, se você observar, quando você tem essas coisas, se você não for um ganancioso, como é que chama mesmo? Um ganancioso ou tem outra palavra que fugiu da memória, rapaz. Um avarento, se você não é um ganancioso, um avarento, você vai sentir paz quando você tiver dinheiro. A paz de saber que está tudo certo, que está tudo resolvido. Que as suas contas são pagas com fluência e tranquilidade, com amor. Você é consciente que quando você paga uma conta, você está abençoando quem está do outro lado, porque ele entregou alguma coisa. Então, a chave é sentir paz. Eu repito, eu ia falar uma coisa que acabou fugindo. As pessoas que são realmente prósperas, você vê que normalmente ou elas praticam meditação, né? Ou não, porque tem gente que não precisa disso, né? Mas para quem não tem esse estado de paz, que é tão necessário para co-criar uma realidade que a gente deseja, elas praticam meditação, porque meditação é uma maneira de acalmar a mente, de você perceber o que está além da matéria. Deixa eu ver se eu coloquei mais um link aqui, mais um... Não, coloquei não, foi até esse. Então é isso, pessoal, espero que eu tenha sido claro com você. O sentimento é sim o segredo, mas não é o sentimento de ter a Lamborghini. Não é o sentimento da coisa, é o sentimento da paz. A paz sim que o dinheiro pode, como é que eu posso dizer, ajudar a manter quando você tem a posse dele. Só que você não pode esperar ter o dinheiro para ter essa paz. É ter paz antes. Lembra? É antes. Não adianta você dizer para a pessoa comer à vontade se internamente você está com medo do quanto vai dar aquela conta. Espero que eu tenha sido claro, que você tenha gostado desse vídeo. Você chegou até aqui, quiser ajudar o humilde canal desse trabalhador. Até hoje eu não pedi inscrição, acho que é por isso que não tem inscrito ainda. Então se você chegou até aqui, se inscreve no canal, pessoal. Para que o YouTube reconheça um canal como um canal que ele possa divulgar mais, é preciso ter duas coisas: inscrito e like. Inscrito e like. Isso não traz dinheiro, pessoal. Para trazer dinheiro num canal do YouTube leva tempo, viu? Tem que ter mais de 4.000 horas. É um negócio aí meio louco aí. Mas enfim, eu tô contando aqui com a sua ajuda para divulgar o vídeo para outras pessoas. Então é se inscrever e deixar o bendito like nesse vídeo. Eu vou nessa, a gente se vê em outro momento. Valeu!